Há quase 500 anos, uma epidemia de dança tomou conta dos habitantes de uma cidade francesa. A Praga da Dança de Estrasburgo, como ficou conhecida, aconteceu durante o verão de 1518 e fez pessoas atravessarem noites dançando sem parar até a total exaustão ou até a morte. Mesmo contra a própria vontade, era impossível parar, e a provável explicação envolve a mente. Segundo um relato escrito na década de 1530 por Paracelso, físico suíço que viveu durante a Renascença alemã, tudo começou quando uma mulher solitária saiu de casa e simplesmente começou a dançar por vários dias. Em cerca de uma semana, dúzias de pessoas curiosamente haviam se unido a ela. O acontecimento era como tortura para quem observava e para quem assistia. O surto teve início em julho de 1518. No começo de setembro, o surto começou a diminuir. Registros históricos, que incluem anotações de médicos, sermões da catedral, crônicas locais e regionais, e até mesmo documentos emitidos pelo Conselho da cidade de Estrasburgo, são unânimes ao descrever que as vítimas estavam dançando sem motivo aparente. Fontes históricas concordam que o surto de dança teve início depois que uma única mulher começou a dançar. O fenômeno não parecia ter fim e durou tanto tempo que chamou a atenção das autoridades locais, incluindo o magistrado e o bispo de Estrasburgo, que até mesmo solicitaram a intervenção de médicos para colocar os afligidos em um hospital. Existem relatos de eventos semelhantes ocorrendo ao longo da Idade Média, como no século XI em Kolbig, Saxônia, onde se acreditava que fosse causado por possessão demoníaca ou julgamento divino. Na Apulia, Itália, no século XV, uma mulher foi mordida por uma tarântula cujo veneno a fez dançar convulsivamente. A única forma de tratar a mordida era através de uma certa música, um remédio aceito por estudiosos como Athanasius Kircher. Há uma controvérsia em relação à veracidade da afirmação de que as pessoas realmente dançaram até a morte. Algumas fontes alegam que, em certo período, a epidemia estava tirando a vida de aproximadamente 15 pessoas por dia. No entanto, os registros da cidade de Estrasburgo durante o acontecimento em questão não mencionam o número de óbitos e sequer confirmam se houve fatalidades. Não existem fontes contemporâneas aos eventos que façam menção de qualquer morte. A principal fonte que sustenta essa alegação é John Waller, autor de diversos artigos de jornal sobre o assunto e do livro intitulado A Time to Dance, A Time to Die. As fontes citadas por Waller, que mencionam as mortes, provêm todas de relatos posteriores aos eventos. Além disso, persiste uma incerteza quanto à identidade da dançarina inicial, uma mulher sem nome ou possivelmente chamada de Frau Trofea, e ao número exato de dançarinos envolvidos, estimado entre 50 e 400. Entre os 6 relatos disponíveis, 4 corroboram a ideia de que Trofea tenha sido a primeira dançarina. Alguns sugerem que a epidemia de dança pode ter sido desencadeada pela intoxicação alimentar causada pelos compostos tóxicos e psicoativos do fungo ergot, conhecido como ergotismo, que frequentemente cresce em grãos como o centeio, utilizado na produção de pão. A ergotamina é o principal composto psicoativo presente nos fungos do ergot e tem uma relação estrutural com o ácido lisérgico, a substância da qual o LSD foi originalmente sintetizado. Esse mesmo fungo também foi associado a outros eventos históricos notáveis, como os julgamentos das bruxas de Salem. Entretanto, John Waller, em um artigo publicado no The Lancet, argumenta contra essa teoria. Ele afirma que essa explicação não parece plausível, uma vez que é improvável que as pessoas envenenadas pelo ergot fossem capazes de dançar continuamente por vários dias. E também é pouco provável que tantas pessoas reagissem da mesma maneira aos efeitos psicotrópicos desses compostos. Além disso, a teoria do ergotismo não consegue explicar por que a maioria dos surtos ocorreu em áreas ao longo dos rios Reno e Mosela, regiões conectadas pela água, mas com climas e culturas bastante distintas. Isso poderia ser considerado um exemplo elaborado de distúrbio de movimento psicogênico, ocorrendo em um contexto de histeria em massa ou doença psicogênica em massa. Essa condição envolve muitos indivíduos exibindo de repente um comportamento bizarro que se espalha rapidamente em um padrão epidêmico.
Acredita-se que tal comportamento possa ter sido desencadeado por níveis elevados de estresse psicológico, que eram uma resposta aos anos difíceis que o povo da Alsácia estava enfrentando, mesmo considerando os padrões rigorosos do início do período moderno. John Waller especula que a dança em massa foi uma forma de psicose induzida pelo estresse coletiva, uma vez que a região onde as pessoas dançavam estava enfrentando fome e doenças, e seus habitantes eram propensos a crenças supersticiosas. Além disso, vários outros casos de peste dançante foram relatados na mesma região durante a Idade Média. Essa doença psicogênica pode ter resultado em um quadro de choreia, que envolve movimentos involuntários, aleatórios e intrincados que ocorrem em várias partes do corpo. Diferentes formas de choreia, como a dança de São Vito, a dança de São João e o tarantismo, foram rotuladas durante a Idade Média para descrever epidemias independentes de mania da dança que ocorreram na Europa Central, especialmente durante períodos de epidemias de peste. O surto de dança de 1518 é um capítulo misterioso da nossa história, um lembrete de como o inesperado pode se desenrolar diante de nossos olhos. O que causou essa dança desenfreada? Foi histeria, envenenamento ou algo além da nossa compreensão? Embora as respostas permaneçam elusivas, uma coisa é certa: a história continua a nos surpreender com seus enigmas. Se você gostou dessa história intrigante, não deixe de se inscrever no canal e dar um like. Até o próximo vídeo.